Podcastrum, o podcast do Reino de Castrum. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Podcastrum. Hoje, a história que vocês vão ouvir é inspirada em 3 histórias escritas por David Henrique Amis Marques, por Miguel Custódio Bittencourt e por Matheus Bonato de Oliveira. Eles são alunos da professora Gisele Soares e frequentam o 5º ano da Escola Municipal Fioravante Weber, que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Acontece que esta galerinha usou a imaginação e colocou pirâmides na aventura dos nossos personagens do Reino de Castrum. E eu resolvi juntar um pouquinho de cada uma das 3 histórias para contar a vocês sobre os mistérios da pirâmide. São histórias de magia e de suspense. Tem até um amuleto misterioso e estátuas falantes. Então, acomode-se confortavelmente para ouvir e constatar a criatividade desta galera. É muita emoção e muita aventura. Eu sou a Vivi Costa, autora dos livros da série literária Primum, o primeiro livro do mundo. Depois de passarem por vários lugares, Carmina, Magnus e Leger caminhavam confiantes pelo deserto em busca do último pedaço do livro Primum, quando encontraram uma saliência pontuda na areia e começaram a cavar. Ficaram confusos, pois mesmo depois de muito tempo cavando, ao invés de conseguirem liberar aquela ponta, ela ia aumentando cada vez mais a sua profundidade. De repente, uma grande ventania trouxe junto a tempestade de areia que os alcançou, deixando-os com muito medo. Os feiticeiros só tinham suas capas como proteção e ainda precisavam proteger o Leger, porque era muita areia para todo lado. Assim que a tempestade passou, surgiu diante deles uma majestosa pirâmide. Magnus exclamou: então não era só uma ponta solta na areia, e sim a ponta da pirâmide. Isso mesmo, disse Carmina, por isso não conseguíamos tirá-la dali. Ficaram impressionados com esse mistério, mas sabiam que deviam inspecionar cautelosamente o local, pois era bem provável que o Malik, o mago dos ventos, tivesse preparado armadilhas para impedir que eles continuassem aquela busca. Era muita ventania. Só podia ser o Malik. Carmina e Magnus encontraram um amuleto. Curiosos como eles só, esqueceram-se do perigo e abriram. Para sua surpresa, o amuleto continha fragmentos de uma múmia que os deixou hipnotizados. Foi então que Leger percebeu a armadilha de Malik. Precisou pensar rápido, pondo em prática o seu plano para impedir que o Mago dos Ventos obtivesse sucesso e evitasse que os feiticeiros concluíssem sua busca. Pediu ajuda à coruja tagarela, que voou em círculos ao redor de Malik, distraindo-o com sua perseguição implacável e levando-o para longe da pirâmide. Enquanto isso, Leger tratou de despertar os feiticeiros do transe que se encontravam e levou-os para o outro lado da pirâmide. Com determinação e trabalho em equipe, conseguiram desviar das muitas armadilhas que Malik havia preparado por ali. Lá, no outro lado, os feiticeiros depararam-se com 3 estátuas que seguravam 3 espadas. Ao tocar em uma das espadas, as estátuas ganharam vida e anunciaram: para obter o último fragmento do livro da sabedoria, vocês precisam vencer um grande desafio. Mas qual desafio? Perguntaram seus feiticeiros. E então ouviram: vocês devem encontrar a passagem secreta que os levará até o centro da pirâmide. Mas para encontrá-la, devem observar a constelação estelar que fica visível à noite sobre a pirâmide. Assim, os nossos feiticeiros esperaram escurecer, e tão logo conseguiram ver as estrelas no céu, perceberam que uma delas estava exatamente sobre a ponta da pirâmide.
O brilho dessa estrela iluminava uma pequena fenda que se abriu. Carmina, Magnus e Leger canalizaram sua energia para conseguir chegar até a fenda e assim entrar na pirâmide. Seguindo o brilho que a estrela refletia, descobriram outra passagem secreta. "Olhe, Carmina, o brilho da estrela segue por ali", alertou Magnus. Inspecionando o local, perceberam que diversos livros eram guardados, sabe por quem? Por uma múmia. "Magnus, veja, ali parece a parte do livro Primum." "Você tem razão, Carmina, vamos até lá." E mais uma vez, Leger teve que alertá-los sobre o perigo de tocar em qualquer coisa e serem perseguidos pela múmia guardiã do local. "Calma, vocês dois, é melhor pensar em alguma estratégia para não resultar numa maldição ainda maior." Carmina e Magnus arregalaram os olhos assustados, pois não gostariam de enfrentar qualquer maldição, ainda mais maldição de múmia. Então puseram-se a pensar. E se usarmos os emblemas de nossos chapéus, fazendo refletir o brilho da estrela e mirá-lo para um outro canto? Pensou Carmina. "Boa ideia, Carmina! Assim chamamos a atenção da múmia para o outro ponto brilhante, enquanto um de nós corre para resgatar a parte do livro da sabedoria." E foi assim que fizeram, com bravura e determinação, vencendo o medo e ludibriando também a múmia. Após todas essas provações, com a última parte do livro Primum, finalmente Carmina, Magnus e Leger retornaram triunfantes à presença de Minerva, a deusa da sabedoria, que reconheceu sua coragem e determinação, devolvendo-lhes os poderes de magia. E que tal? Gostaram de saber dos muitos mistérios desta pirâmide? David, Miguel e Mateus deram mostras de sua criatividade e estão de parabéns por já saberem que a imaginação pode criar muitas aventuras e histórias bem misteriosas, divertidas e mágicas, não é mesmo? Será que mais alguém por aqui é capaz de criar histórias? Quem sabe se vocês começarem a prestar atenção em sua imaginação e, depois de ler uma história, ouvir um podcast, assistir a um filme ou ouvir uma música, vocês comecem a colocar num papel o que lhes veio à mente. Eu sempre digo que para começar a escrever é preciso conversar com nossos pensamentos. Então, bora lá, é um bom começo. Estamos curiosos para ler novas histórias. Quem sabe será a sua que vai virar um episódio do podcast. Vai lá na nossa página no Face ou no Insta e nos mande um recadinho. Procure por Livro que Te Quero, tudo junto. Um beijão da escritora Vivi Costa e até o próximo Podcastrum. Este podcast é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul e da LFC Cultural, com recursos da Lei Paulo Gustavo. É inspirado nas histórias de Primum, o grande livro mágico, da escritora Vivi Costa, e no roteiro do espetáculo teatral A Magia do Livro, da Foco Produções. O episódio foi escrito e narrado por Vivi Costa. Edição de áudio é da Foco Produções. Recursos de acessibilidade de Graziele Pavan. Produção da LFC Cultural.